Sextou em mais um Cartomante Responde. Estamos aqui nessa sexta-feira para falar do assunto que todo mundo quer e todo mundo gosta, que é relacionamentos. Como estão os seus relacionamentos por aí? Aqui nos bastidores, antes de nós iniciarmos, estava aqui falando com o nosso produtor, é claro, Léo Pereira, e estava falando do quanto que os relacionamentos hoje em dia, eles estão diferenciados, né, minha gente? De como eram antigamente, e toda essa evolução traz muitas coisas positivas, mas também alguns perrenguezinhos ao longo do caminho. Hoje em dia nós vemos que as pessoas elas não têm mais uma conexão profunda. Não que eu acredite que antigamente existiam essas conexões profundas, até porque se nós falarmos sobre os nossos ancestrais, eu vou estar falando muito também sobre casamentos arranjados e pessoas que casaram e viver o resto das suas vidas, inclusive infelizes ao lado da pessoa. Porém, a gente percebe hoje em dia que existe uma falta de profundidade nos relacionamentos. As pessoas elas têm até um certo medo, um receio de aprofundar, de se tornar vulnerável para a pessoa que está, devido a tudo que as gerações foram passando e foram construindo, então, esses relacionamentos que hoje tantas pessoas falam por aí, né, sobre relacionamentos rasos, relacionamentos líquidos, e aí a gente também nunca ouviu tanto falar em relacionamentos tóxicos e abusivos como atualmente. Para que nós possamos mudar todo esse cenário, a gente precisa ampliar a nossa consciência. Consciência de onde estamos, o nosso lugar, a nossa função enquanto parceiro, parceira dentro de um relacionamento. E tudo isso vem do nosso autoconhecimento. Se eu não sei como eu funciono, se eu não sei como demonstrar o amor que eu sinto ou receber, se eu não sei as minhas necessidades e não sei expressar as minhas necessidades, como é que eu vou querer que o meu relacionamento dê certo? As pessoas elas têm muita dificuldade nesse primeiro pilar tão importante que é de se conhecer e de estar bem consigo mesmo. Não é um tapa-buraco, né? Um relacionamento que vai vir a te suprir e te fazer feliz. O que vai te realizar e te fazer verdadeiramente feliz é primeiro você estar bem com você mesmo, para aí sim você poder oferecer, inclusive, o seu melhor para outra pessoa. E não seus traumas, suas dores, seus problemas e tudo mais. É lógico que, quando eu falo nessa questão, não significa que não teremos nossos problemas, nossas demandas, as nossas questões, porque isso é natural, todos nós temos por toda a nossa vida. A questão é levar muito e projetar muito no outro como se fosse a solução e a tábua, né, de salvação que chamam assim, para toda e qualquer questão que a própria pessoa tem. A questão também da comunicação é muito importante. Comunicação que é regida pelos signos do elemento ar, que são as pessoas que são aquelas que pensam mais, e também regida pelo signo especificamente de Gêmeos, que traz então aí a casa da comunicação. É uma casa que precisa ser trabalhada individualmente por cada uma das pessoas, independente do signo solar que a pessoa tenha. Então, quando você vai abrir uma mandala astrológica como essa, individualmente, nós vamos ver todos os aspectos das casas específicas que tem aqui, não apenas associando ao signo solar, mas a que cada uma dessas casas astrológicas representam na sua vida. Além disso, nós vemos aonde que você precisa se trabalhar mais. Os emaranhados, os conflitos, as cartas de atenção, aonde elas estão, para que você possa, então, colocar mais a sua energia, a sua atenção nessas questões e, então, conseguir encontrar mais fluidez nessas áreas e nesses caminhos. Uma mandala astrológica, minha gente, para vocês entenderem o quanto ela é importante, o quanto ela tem essa força magnética, a gente fala que não se deve abrir com menos de 3 meses. O ideal é que se faça de 6 em 6 meses. Né? Primeiro semestre, segundo semestre, para que você consiga ver as energias que você precisa se trabalhar durante esse período. Quando eu falo isso, logicamente eu estou falando da mandala astrológica individual, que você vai abrir especificamente só para a sua energia.
as mandalas astrológicas que a gente abre para o mês, que a gente vai abrir hoje para os relacionamentos, com conselhos, com direcionamentos, esses são mais amplos. Eles te dão um certo norte? Até dá, mas o ideal, o mais apropriado, é que você possa fazer a sua própria mandala astrológica individual, que vai ver todos os seus aspectos, todas as casas astrológicas, como eu falei aqui, que são regidas por uma energia, todos os signos que compõem aqui, todos os elementos, fogo, terra, água e ar, que compõem também aqui a mandala astrológica para você individualmente. Por que eu digo isso? Que muitas vezes as pessoas, elas tendem e gostam, inclusive, muito dessa parada de horóscopo, né, gente? Horóscopo é aquela previsão do dia, da semana, do mês, enfim, que geralmente as pessoas que fazem esse tipo de trabalho, elas vão trazer uma energia mais genérica e generalizada, que é muito próximo daquilo que nós trazemos aqui durante os podcasts, que é uma energia mais geral. É claro que algumas pessoas vão falar assim, nossa, ela acertou, foi para mim, exatamente essa energia, eu me trabalhei, foi dessa forma, aconteceu desse jeito, e show de bola. Que bom, você se conectou com a energia da mesa e ela fez fluir na sua vida aquilo que estava aparecendo aqui energeticamente. Agora, tem pessoas que vão falar, nossa, não me identifiquei, não achei que fez sentido, e também está tudo bem. Por quê? Porque as tiragens que nós fazemos aqui no podcast Cartomante Responde é de uma forma mais generalista e não específica. Aí as perguntas, quando nós temos as perguntinhas, aí sim, nós direcionamos a energia para a sua questão, para as pessoas envolvidas. Tanto é que as pessoas envolvidas é importante que estejam ao vivo no momento que vai ser abertas as cartas. Dessa forma, eu peço que, se você hoje está aí me acompanhando e você tem uma dúvida, uma questão sobre algum relacionamento ou até mesmo o seu relacionamento com você mesma ou com você mesmo, que você faça as perguntas diretamente no YouTube ou no Facebook, pelas nossas plataformas, para nós termos essa questão da sua presença, para que a energia seja ainda mais assertiva, ok? Bom, minha gente, então, para não me alongar muito nessa abertura, eu quero agradecer à espiritualidade maior, agradecer aos ciganos espirituais que nos regem, que nos deem proteção, permissão, para que possamos fazer a leitura das cartas sagradas, que venham a partir dessas cartas as energias necessárias para que cada pessoa possa se trabalhar dentro dos relacionamentos, seja as pessoas solteiras, seja as pessoas namorando, casadas, divorciadas, independente de qual o status que ela tenha, que ela consiga se trabalhar e que ela seja iluminada e seus caminhos sejam fluidos, que assim seja e assim se faça. Então, nós vamos tirar aqui uma carta apenas para cada um dos signos solares e também um conselho das cartinhas do Osho, que eu adoro, que são maravilhosas para conselhos, ok? Então, vamos iniciar. Eu gosto sempre de embaralhar, de cortar. E vamos começar sempre pelo signo de Áries, como vocês já sabem. E você que está aí assistindo agora, ou até mesmo se você está assistindo gravado, coloca aí nos comentários qual é o seu signo solar. Eu sei que tenho aqui no estúdio um de Aquário, um de Virgem e uma de Sagitário, que é da nossa equipe, da direção. Então, já sei desses três. Muito bem. Vamos aos conselhos também. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as casas astrológicas, para vocês entenderem um pouquinho mais a complexidade que é
a mandala astrológica e o poder também da mandala astrológica, que ela é muito poderosa, minha gente. Eu digo assim, tem pessoas que me perguntam, qual é melhor, a mandala astrológica ou a mesa real? Quem nunca abriu uma mesa real, ela também, a gente abre com todas as 36 cartas do baralho cigano e a gente consegue ver várias informações que estão no seu campo, inclusive as energias das principais áreas. Agora, aqui nós vemos 12 principais áreas, que é cada signo aqui regido por uma casa astrológica. Então, aqui a gente tem uma percepção, na mesa real a gente tem outra percepção. Agora, dizer qual é melhor, eu diria para você que isso vai da sua intuição, do seu momento, né, o que você está passando, o que você deseja que as cartas te sinalizam, a clareza que você deseja ter no momento. Então, isso é muito relativo, tá bem? Bom, vamos iniciar então aqui as energias falando sobre quem é de Áries. Áries, ele é regido pela casa do Eu Sou. Por ele ser a casa que inicia toda a mandala astrológica, né? Na numerologia seria, por exemplo, o número 1, que é o destemido, que é aquele que inicia, o pioneiro. A energia de Áries também vem dentro dessa casa astrológica. Por isso que a gente fala muitas vezes que pessoas do signo de Áries têm muito essa energia de ação, de fazer as coisas muitas vezes até sem pensar, né? Porque querem realizar, fazer as coisas acontecer. E aqui está falando que em relacionamentos, principalmente por causa da inflexibilidade muitas vezes que vem muito forte dessa influenciação, dessa energia do signo solar de Áries, pode sim haver alguns pequenos conflitos. Nada que vai ser ali algo difícil de ser resolvido, mas podem haver pequenos conflitos no que diz respeito aos relacionamentos dos arianos. Aqui o que é a recomendação e a questão do conselho. A gente vai ver aqui a energia da fonte. A fonte, gente, é aquilo que é o poder maior da criação, vamos dizer assim. E o que essa carta está querendo representar dentro desse contexto para quem é de Áries? Essa questão de se ligar à sua essência e de saber que todos nós, inclusive, fazemos partes dessa mesma fonte. Então, muitas vezes a gente entra dentro de relacionamentos com julgamentos, porque devia ser assim, porque eu queria que fosse assim, porque poderia ser assim, quando na verdade cada pessoa é única, né? E se todas as pessoas elas fossem como a gente gostaria que elas fossem, provavelmente isso seria muito chato. A gente gosta, sabe, de ser surpreendido pelas pessoas. É lógico que nem todas as percepções e todas as surpresas que as outras pessoas nos trazem são as que a gente desejaria. Porém, essa diversidade é que faz os nossos relacionamentos eles serem tão expansivos e a gente conseguir aprender também com eles. Porque se nós, vamos pensar cá comigo, se nós nos apegamos a ter pessoas só iguaizinhas a nós em todos os aspectos, e sim, a gente atrai pessoas semelhantes, engana-se quem pensa que a gente atrai os opostos, não, a gente atrai principalmente os semelhantes, porém, a gente tem nessa outra pessoa um espelho, um reflexo para a gente nos trabalhar, para nós nos aprender com as nossas questões também. Então, para quem é do signo de Áries, fica aí a dica sobre os relacionamentos das cartas. Para quem é de Touro, Touro geralmente é um pouco mais pé no chão. E Touro tem uma característica, gente, que por ser do elemento terra, olha aqui, vocês podem até acompanhar aqui, por ele ser do elemento terra, geralmente, pessoas do signo de terra têm um pouco mais de resistência em mudanças. E Touro, ele é, dentre todos os signos de terra, aquele que tem mais resistência ao novo. Gosta de rotina, não gosta muito de mudanças. Eu sou de Touro e eu gosto. Como eu falei, nós não somos só nosso signo solar, a gente precisa compreender que aqui é uma coisa mais generalista, mas tendem a ser. Porém, Touro, ele está regido também pela casa do dinheiro, pela casa da prosperidade. Então, essa energia aqui, que é a segunda casa astrológica, dá muita base para o signo de Touro, para que ele possa vencer as suas resistências, principalmente no que diz respeito aos relacionamentos. Aqui está
trazendo uma energia muito de se abrir para o novo, que você possa, como que eu posso dizer? Se permitir, essa é a palavra, se permitir vivenciar algo novo, sem se comparar. Então, se você está iniciando um relacionamento agora, não compara. Porque meu ex era assim, porque aquele outro cara que eu saí era acolá e tal. E quando você usa esse aspecto de comparação, você não se abre verdadeiramente para conhecer esse novo. Então, isso fica muito na resistência, muito no julgamento. Se liberte um pouco disso, para que você consiga vivenciar relacionamentos mais profundos. Vamos falar então de Gêmeos, que eu toquei um pouquinho no assunto de Gêmeos, que é justamente o signo regido pela casa da comunicação. Essa comunicação que é tão imprescindível e necessária dentro dos relacionamentos. Aqui fala, para quem é do signo de Gêmeos, a questão de ter muitos recursos para você conseguir lidar dentro dos seus relacionamentos. Existe uma guiança, algo maior, e o que traz aqui de conselho, junto a essa carta, é muito sobre compreender. Compreender o momento, compreender as pessoas que estão te rodeando, compreender as suas próprias limitações. Às vezes você quer se permitir viver um relacionamento, mas você não quer se permitir explorar as opções, ir aonde você possa encontrar as pessoas, e aí você fica preso a isso. Você tem brilho, você tem habilidades, você tem recursos, mas você se prende dentro dessas suas limitações. Então, trabalhe-se nessas suas questões que os relacionamentos, eles vão fluir. Para os cancerianos. Gente, canceriano, ele é do signo, do elemento de água. Elemento água são seres, por si só, mais emocionais. Não significa que são pessoas choronas. Todo mundo associa isso. O emocional é chorão. Não é. Pessoas mais sensíveis, mais intuitivas, mais perceptivas, são do elemento água. E aqui, para quem é do elemento câncer, que é, por si só, um elemento e um signo muito família, está falando que os caminhos estão abertos para se trabalhar dentro desses relacionamentos, seja um que está iniciando, seja um que você já esteja, que as energias tendem ao sucesso. É claro que os caminhos estarem abertos não significa que você não vai ter que fazer escolhas, renúncias, se dedicar. Tudo isso faz parte do processo do relacionamento. Agora, a questão de você poder fazer boas escolhas, seguir por bons caminhos e você alcançar o sucesso são grandes para você. Vamos para quem é de Leão. Gente, leoninos geralmente têm a sua autoestima muito boa, né? Eles são também aqui do elemento fogo, que é os mesmos do que aqui os arianos, né? Então, geralmente eles são aqueles mais realizadores. Aqui está falando, para quem é do signo de Leão, que ele precisa aprender a colocar mais o coração nas relações, nos seus relacionamentos. Porque às vezes ele fica focado tanto em si que ele esquece de olhar para o parceiro, para a parceira e tudo mais. E quando olha ainda, a carta de conselho que aparece aqui, saiu a carta das projeções. Então não é esperando que o outro seja igual a você. Não é esperando que o outro faça aquilo que você deseja, como a gente estava falando agora há pouco. É sobre você poder olhar o outro, ver que muitas vezes o outro vai refletir você, principalmente as suas sombras, mas você lidar com isso e você abrir também o seu coração. Se permitir ser vulnerável também, não como um sinal de fraqueza, mas como um sinal de autoconhecimento e um sinal de que você está ali preparado, então, para viver esse relacionamento. Vamos falar sobre os virginianos, esses que são do elemento terra. E aqui, minha gente, para quem é do signo de Virgem, apareceu ainda muita sombra, muita dor, ainda está vivendo muito na caverna, muito naquilo que já passou muitas vezes, com apego, com questões mal resolvidas que precisam ser olhadas, trabalhadas e, principalmente, o conselho que sai aqui, indo com a correnteza, deixar as coisas mais leves, deixar as coisas fluírem, porque esse apego todo que está trazendo aqui faz com que os relacionamentos eles não aconteçam, ou se eles aconteçam, que eles sejam difíceis, que eles não se desenvolvam. Então, aqui o conselho para quem é de Virgem é: seja mais leve, deixe fluir as coisas,
liberte-se desse apego todo que você tem e permita-se agir de uma forma diferente nos seus relacionamentos, sem expor tanto essa sua sombra, mas se trabalhando internamente você com você mesmo as suas sombras para que você tenha mais fluidez. Chegamos aqui nesse que é o rei da casa astrológica do relacionamento, que é os librianos. Eles que são do elemento ar, que são esses seres mais que vivem nos seus pensamentos, na fluidez. E aqui aparece muito a carta da transformação. As cartas, inclusive, de cuidado com quem você quer eventualmente, né, gente? Eu vou falar dessa forma para ser delicada. Eventualmente, passar a perna, enganar. Porque librianos têm um charme, gente. Eles têm um charme. E esse charme, muitas vezes, faz com que acredite que possa fazer tudo a todos e não querer e não achar que vai ser prejudicado. E aqui demonstra nitidamente que você tem que ter cuidado com isso, porque isso pode te levar a um grande estresse. Você ter que gerenciar isso pode te levar a um grande estresse. Então, olhe com calma para essas energias, para que você então tenha fluidez nos relacionamentos. Aqui, para quem é de Escorpião, na casa da transformação, nós vamos ver a carta de fechamento de ciclos. Geralmente, o signo de Escorpião tem uma característica de realmente ser mais profundo. Eles são do elemento água, então eles são mais profundos, mais emocionais. Então aqui aparece muito essa carta de encerrar alguns ciclos. Aquilo que te serve, aquilo que foi bom, ou aquilo que você aprendeu, serviu para você de alguma forma, show de bola, leva adiante. Agora, não entre na energia de se reprimir, de querer caber, sabe, gente? Querer se encaixar onde você não se encaixa, esse tipo de coisa dentro dos relacionamentos, isso, além de ser péssimo, né? Eu digo assim que o melhor relacionamento é aquele em que você pode ser você mesmo. Se você não pode ser você mesmo, que se você tem que inventar um personagem ou fingir ser uma pessoa que você não é, isso não vai ser nem duradouro e nem saudável para você. Então aqui fala muito sobre esse encerrar ciclos que estão te desgastando e não se reprimir, ser você mesmo nos relacionamentos. Isso vai fazer com que você consiga, inclusive, trabalhar essa energia da casa astrológica, que é da transformação, com muito mais fluidez. E aí chegamos aqui em Sagitário. Sagitário, ele é muito sobre lazer, prazer, viagens, né? Essa energia que geralmente sagitariano tem muito dessa questão de ser um pouco mais livre, leve, solto, apesar de ser uma pessoa extremamente intelectual. E aqui está falando que está precisando um pouco mais de conexão espiritual. Conexão espiritual para quê? Para conseguir lidar melhor e medir melhor a sua intensidade. Porque sagitariano também consegue ser, quando quer, muito intenso, né? São signos de fogo. Signos de fogo, eles conseguem trazer uma intensidade muito grande. E aqui para o sagitariano isso tem que ser um pouco mais equilibrado para não se machucar, ok? Chegamos em Capricórnio. Capricórnio, que é do elemento terra, da casa do sucesso, da carreira, né? Esse ser que ama trabalhar, que na verdade tem com essa facilidade de realização, de se realizar inclusive com aquilo que faz, quando está vivendo seu propósito, quando está fluindo. E aqui está trazendo muito essa questão dos relacionamentos, eles terem que ter uma certa flexibilidade. Signos de terra, como eu falei, geralmente são um pouco mais difíceis no sentido de flexibilidade, de conseguir mudar muitas vezes algumas coisas. E aqui está falando para o signo de Capricórnio, lide com mais flexibilidade. Muitas vezes você está olhando para a mesma coisa que o seu parceiro, só de um ponto de vista diferente. E tudo isso vai te trazer um ponto de vista mais elevado, uma perspectiva maior, e você vai conseguir se curar, principalmente, se curar a si mesmo, antes de você querer, mais uma vez, projetar na outra pessoa que ela realize isso na sua vida. Então você precisa ter essa flexibilidade e saber que pode sim acontecer de um não concordar com o outro. Isso é natural, gente. Em relacionamento, um não concordar com o outro é uma coisa até, diria, rotineira. Porque ninguém é obrigado a concordar e acreditar em tudo que o outro acredita.
mas trazer essa energia da discordância para uma negociação, para elaboração de um terceiro ponto de vista, um caminho do meio, né? Nem eu nem você. Isso vai ser muito importante para o seu caminho dentro dos relacionamentos. Aqui a gente vai falar com quem é de Aquário. Aquário que tem muito essa questão de futuro, né? Eles são pessoas, às vezes, muito fora da curva, eu diria, que tem um olhar visionário muito grande, são também do elemento ar, esse elemento que traz mais essa questão de estar muito na questão do racional, dos pensamentos, e aqui está trazendo muito a questão de, dentro dos relacionamentos, cuidado com aquelas pessoas que você sabe que ali tem alguma coisa, sabe? Que você não sente a fluidez que você sentiria normalmente, porque você precisa compreender se aquilo não está sendo um relacionamento de conveniência, que a gente chama. Quando a pessoa está ali apenas para um certo objetivo, acabou o objetivo, acabou o amor. Alguém já deve ter vivido isso em algum momento da vida. E aí o conselho que traz para quem é de Aquário, para esses ETzinhos, eu digo que são fora da curva, seja mestre de si mesmo, sabe? Trabalhe-se muito nessa sua sabedoria, essa questão de você ter esse contato com a sua espiritualidade maior também, para que você saiba discernir quem é quem e para que você não caia, vamos dizer assim, no golpe das pessoas que querem apenas se aproveitar, que querem apenas tirar de você aquilo que é bom e muitas vezes, quando vão embora, te deixam devastados, ok? Chegamos aqui na casa da espiritualidade, também é a casa aqui dos piscianos, que é o elemento água também. Aqui fala muito sobre a sensibilidade que precisa ser trabalhada dentro dos relacionamentos. Então, toda essa energia que você já traz naturalmente, falando sobre essa sensibilidade, falando sobre essa questão de intuição e tudo mais, é imprescindível que você se trabalhe nos seus relacionamentos e entendendo que nós somos o mundo. O que significa nós somos o mundo? Todos nós estamos buscando aquilo que o outro também está, de maneiras muitas vezes diferentes e tortas, lidando com as nossas crenças, nossos conflitos, nossos traumas, mas todos nós queremos ser amados, amar, ter um bom relacionamento, fechar uma boa parceria. Tem coisa mais gostosa que você encontrar aquela pessoa que você sabe que você pode confiar, que você se sente bem estando com ela, que a conversa flui, que é aquela beleza, sabe? Não é aquela coisa de ter aqueles momentos constrangedores de silêncio, sabe? Então, você poder ter todos esses momentos prazerosos, gostosos, aquelas conexões que não dá para explicar. Muitas vezes a gente fala assim, poxa, essa conexão deve ser de outra vida, porque é muito profunda. E muitas vezes ela acontece de uma maneira quase que instantânea. E aqui está falando sobre essa sensibilidade. Saber que nós estamos, sim, gente, interligados. Hoje em dia, quem foi o seu, de repente, seu parceiro, sua parceira dessa vida, de repente foi um algoz na outra vida, e está tudo bem, a gente está aqui para fazer esses acertos de conta, reequilibrar novamente essa balança e aprender com as pessoas das quais a gente tem essas conexões. Então, o que eu posso dizer para vocês, para fazer o fechamento aqui da mandala astrológica, é que relacionamento, minha gente, eu já falei isso e repito, relacionamento não é para ser fácil. Relacionamento é para que a gente possa se trabalhar, para que a gente possa aprender, evoluir junto com outras pessoas. E eu vou já. Já estão me sinalizando que tem perguntinha. Já estou abrindo para as perguntas. Então, minha gente, lembre-se de fazer a sua parte e não só esperar que o outro faça a deles. Então, eu vou recolher aqui. Já vou sinalizar aqui para a gente fazer as perguntinhas. Manda lá, Léo. Enquanto eu embaralho aqui, pode falar a primeira perguntinha. Muito bem, muito bem, muito bem. Salvem, meus queridos, boa noite.
Eu não, eu vou dar só a inicial do nome da pessoa, Isso. tá? Inicial FM. Gostaria de saber sobre a reaproximação que vou tentar com meu ex, se será positiva. Num atendimento individual, eu faria algumas perguntas para essa pessoa, né? Para que eu possa compreender, inclusive, o motivo pela qual ela deseja essa reaproximação. Porque, como eu falei, o primeiro pilar para você estar em um relacionamento saudável é você se conhecer. E você se conhecendo, você sabe o motivo por que vocês estavam juntos e por que vocês não estão mais juntos. E isso faz total e completa diferença na hora de responder. Porém, contudo, todavia, eu vou tirar aqui 3 cartinhas para que a gente possa entender qual é a energia deste relacionamento desta pessoa, FM, com este ex, ok? Então, pensa nessa pessoa nesse momento e vamos ver o que as cartas sinalizam para você em relação a vocês dois. Olha, minha querida, o que eu posso dizer é que esse relacionamento é para lá de profundo. Saiu 2 cartas, inclusive, que são iguais. Nesse deck que a gente chama, que é um conjunto de cartas, a gente tem cartas extras. E esse aqui é uma das cartas extras que tem 2 cartas iguais. O que a carta da Lua representa? Fases. Fases boas, fases não tão boas. Repensar, inclusive, sobre todas essas fases que vocês passaram, né? Porque se vocês estavam juntos, já teve aquela fase maravilhosa, gente, né? Aquela fase que era só o brilho, só o ouro, só a lua ali cheia, maravilhosa. E já teve também a lua que foi minguando até, de repente, chegar nessa fase que é essa fase mais nova, para ver se vai crescer novamente ou ficar mirrado de vez. O que é importante você compreender dentro dessas 2 cartas que estão sinalizando aqui? Que você precisa fazer esse processo de rever tudo isso que vocês viveram, todas essas etapas que vocês viveram, que é exatamente a pergunta que eu faria a você num atendimento individual. Se, de fato e de verdade, você sente que esse relacionamento seria algo positivo para você, se realmente você conseguiria ter novamente uma confiança ou viver um relacionamento satisfatório com essa pessoa. E, independente disso, né, como a gente não está aqui vendo essas questões específicas, independente das escolhas que vocês dois, porque sempre aqui a gente fala dos 2 lados, não adianta você querer e a outra pessoa não querer, e ninguém é obrigado a ficar com ninguém, né, minha gente? Então, independente dessas escolhas e do que vai acontecer, lembre-se de cortar todo aquele peso, todo aquele fardo, tudo aquilo que não te faz bem, do que gerou-se desse término, enfim, das questões que levaram a esse término, para que você consiga, então, estruturar melhor. Seja esse novo relacionamento com essa mesma pessoa, seja um novo relacionamento com uma nova pessoa. Mas se você não passar por essa carta, por essa energia tão importante que é do corte, daquilo que não te faz bem, você não vai estar bem nem para esse relacionamento, nem para um outro novo que possa vir. Temos mais, Léo? Temos mais uma perguntinha aqui também sobre relacionamento. A galera aí quer saber sobre o relacionamento. Vamos lá então. Inicial M. Eu também estou no barco de um relacionamento passado. A moça veio atrás, depois retrocedeu após começar a entrar em uma energia depressiva. Agora nem sei se compensa investir. Signo de Virgem? Signo de Virgem. Muito bem. Vamos lá. Bom, o que eu digo para vocês, gente, que relacionamentos, principalmente esses que se findaram por algum motivo, a gente precisa passar pelo autoconhecimento do que foi que aconteceu de positivo, de negativo, qual foi a minha parcela, não de culpa, de responsabilidade dentro desse relacionamento por ele ter dado certo, por ele não ter dado certo em algum momento, né, por ele ter fluído em alguns momentos e por ele não ter fluído em alguns momentos, para que a gente consiga ter um panorama melhor. Em relação a essa pergunta, vamos ver o que as cartas sinalizam de energias para que possa te dar aí alguma clareza, um direcionamento.
Olha, primeira coisa que eu te digo, e que vem reforçar, inclusive, o que eu acabei de falar, é sobre esse comprometimento que você tem que ter primeiro com você, para daí sim você ter com uma outra pessoa. Você tendo esse comprometimento primeiro com você mesmo, e sabendo que você vai ser leal e fiel, principalmente aos seus valores, aos seus princípios, aquilo que você acredita, aí sim você pode se permitir estruturar aquilo que você acredita ser uma família, um lar, a forma com que você deseja vivenciar com uma pessoa, tudo aquilo que você já viu que não fluiu tanto, que foi um aprendizado para uma nova etapa, e trabalhar muito essa questão da sua conexão interna, a sua conexão, inclusive, espiritual. Porque o que me vem aqui é, para lidar, inclusive, com a energia de depressão, que foi algo que você citou e comentou, você precisa estar bem emocionalmente. Porque lidar com pessoas que estão nesse período de isolamento, de baixa autoestima e tudo mais, é também saber se você vai ter o suporte, vai dar o suporte ou não, como que vai ficar esta questão para que você consiga, então, decidir melhor se você dá o próximo passo de investir, de ir atrás ou não. Se você prefere trabalhar a sua energia, o seu autoconhecimento e, enfim, perceber que tem certas coisas na vida, minha gente, e eu vou ser sincera e falar para vocês, que nós temos que permitir que elas se vão. Por mais apego emocional, por mais dependência emocional, muitas vezes, que a gente tem, mas nós temos que nos permitir. Lembre-se que, por mais desafiador que os relacionamentos de hoje em dia, né, nessa modernidade que a gente vive, estão acontecendo, está tendo, mas existem muitas pessoas ainda nesse mundo que desejam se relacionar verdadeiramente. Temos mais? Temos mais uma perguntinha, então. Pessoal inicial da letra P. Queria também reaproximação com meu ex, que já faz 1 ano e meio que terminamos. Porém, não consigo esquecer ainda, sem entender por que ele não quer voltar. Sou do signo de Libra e ele é do signo de Virgem. Librianos têm essa característica, que eu falei, né? De ser do elemento ar, de às vezes ficar nessa pensando, e eles têm essa questão mais magnética. E virginiano é mais realização, mais terra, mais pé no chão. Então, eles não se deixam voar, que nem a gente diz, como signos de ar, né, do elemento ar. Uma coisa que eu digo para vocês, minha gente, e que eu reforço, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. E a gente precisa, muitas vezes, deixar ir. Se tem uma coisa que eu já falei em alguns dos meus atendimentos, é que, muitas vezes, principalmente quando, imagina, já está separada há mais de 1 ano, a gente precisa aprender a libertar-se, para que outra energia, às vezes muito melhor, possa vir na nossa vida. Mas enquanto a gente achar que aquele relacionamento que nós tivemos e que terminou por algum motivo for tudo para nós e que é tudo que nós merecemos, nada melhor pode chegar para a nossa vida. Eu vou tirar aqui as cartinhas para as energias desse relacionamento que se findou, para ver, então, qual é aí as respostas da espiritualidade. Primeiro ponto, trabalhar o seu emocional. E isso é reforço para todas as 3 perguntas que nós tivemos aqui hoje. Trabalhar o emocional. Trabalhe o seu emocional. Trabalhe o seu autoconhecimento. Trabalhe aquilo que você precisa resgatar. Aqui está me falando que existem pessoas próximas de você que possivelmente seriam melhores opções. Agora você precisa se trabalhar internamente para que você consiga visualizar, enxergar essas pessoas que são leais, que são fiéis, que são companheiras, que são maravilhosas, que estão do teu lado. E isso, quando você estiver pronta e acontecer, de você conseguir, inclusive, se libertar dessa energia, dessa pessoa, você vai perceber que você vai conseguir construir uma estrutura, uma base muito mais sólida para viver verdadeiramente um relacionamento maduro, um relacionamento da qual vai te trazer muito mais do que esse relacionamento te trouxe. Temos mais, Léo? A princípio, não. Findamos? Findamos. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que
enviaram suas perguntas, as pessoas que estão assistindo, seja no ao vivo, seja no gravado. Dizer que, mais uma vez, nós agradecemos aqui a espiritualidade maior, a todas as pessoas que, de alguma forma, irão interagir, que possa chegar uma mensagem, uma palavra daquilo que foi dito aqui hoje e que toque o seu coração. E que, a partir disso, a espiritualidade possa vir a trabalhar. Porque assim a espiritualidade deseja, e assim seja, e assim é. Só agradecimentos, minha gente, por mais esse episódio de hoje. Dizer para vocês que na próxima semana nós vamos falar sobre profissional e sobre prosperidade. Então, carreira, dinheiro, nós falaremos sobre esses assuntos. Traga suas perguntas, divulgue também para os seus amigos esse podcast que acontece toda sexta-feira às 19 horas, ok? Se você quiser me seguir no @Rosiane Menegol, lá você vai ver todos os trabalhos que eu faço, tanto na área terapêutica, como também como sacerdotisa cigana. Se você tiver interesse em fazer uma mandala astrológica específica, individual, para você, para a sua energia, entre em contato também comigo. Agradecer aqui meu produtor maravilhoso, Léo Pereira, por toda a ajuda de sempre. Agradecer a todos os nossos patrocinadores que, de alguma forma, acreditam na nossa empresa, na nossa marca, no nosso portal e que juntos com nós estamos construindo essa visibilidade e que juntos nós estamos aí fechando essas parcerias de sucesso. Gratidão a todos vocês. Se vocês ainda não nos seguem no YouTube, no Facebook, no Instagram, que se você ainda não conhece, gente, nós temos um app que tem nossa TV e rádio 24 horas. Segue, baixe no seu iPhone ou no seu Android, enfim, baixe aí no seu aparelho celular e nos siga. Tenha essas informações preciosas aí ao alcance das suas mãos e acompanhe toda a nossa grade de programação, que é maravilhosa, com pessoas incríveis, meus colegas que trazem vários convidados maravilhosos. E é isso, minha gente, sextou abençoado. Não esqueça que nós temos agora as colunistas também, né? Pessoas que escrevem dentro do nosso site. Muito bem, se você ainda não está vendo o nosso site a gente passou por uma pequena, eu diria, reformulação, mas muito importante. Estamos fazendo ainda algumas reformulações. E agora estamos com colunistas novas no nosso site. Lá você vai ver sobre a questão da área da dermatologia, da psicologia, da questão também da micropigmentação, que nós temos uma especialista na área, dentre outros assuntos e notícias que você já gosta de acompanhar. Então, entre lá no nosso site, erenews.com.br, e acesse esses conteúdos de qualidade. Gratidão, um beijo e sextou!